Olá, o nosso trabalho tem como tema a cultura na educação. Os integrantes do grupo são Aline Barbosa, Bianca Guedes, Kelly Alcântara, Larissa Lima, Lohane Martins, Matheus Bragança, Natália Campos, Sabrina Marques e Tainá Santos. O papel que a escola ocupa hoje na sociedade brasileira é complexo. Muitas vezes ela contribui para a exclusão dos meios necessários à vida digna, pois as estruturas mais fortes organizam-se para privilegiar grupos e pessoas. O pensamento educacional brasileiro vigente diz que um corpo inteligente é aquele que se deixa disciplinar. A escola precisa ser um espaço que abra oportunidades para manifestações livres, que propiciem a experiência da diversidade cultural. Somente através dessa autonomia, os educandos são capazes de descobrir quem são e como lidar com as conquistas e frustrações. Todo conhecimento é perpendicular ao corpo, pois é ele que perpassam as inúmeras formas de se expressar e comunicar. É preciso que um novo olhar sobre o corpo seja concebido na escola, a fim de que ele possa ser sentido e entendido, como um lugar de construção de identidades, conhecimentos e movimentos de vida. Metodologia. Utilizamos pesquisas bibliográficas de materiais publicados na internet para guiar o trabalho. As bases de dados utilizadas para a busca de artigos durante a consolidação desse trabalho foram Cielo, Google Acadêmico e PVS. O sistema educacional no Brasil. O sistema de ensino brasileiro é regulamentado pela Constituição Federal de 1988. A atual estrutura da educação inicia-se na educação infantil, que compreende da pré-escola até o 5º ano. No ensino fundamental, estão inseridas turmas de 6º até o 9º ano. Já no ensino médio, é dividido em 3 anos, que correspondem ao 1º, 2º e 3º ano. E no ensino superior, o tempo de duração varia de acordo com a escolha do curso. Fazem parte do sistema educacional brasileiro, além da estrutura tradicional, a educação especial para os portadores de necessidade especial, a EJA, educação de jovens e adultos destinadas aos que não tiveram acesso à continuidade dos estudos do ensino fundamental e médio na idade apropriada, a educação à distância, que é o EAD, e a educação no campo de educação técnica, destinada à capacitação técnica para o mercado de trabalho. O pensar em educação segundo Paulo Freire. Como os docentes são ensinados, serve de base para uma escola de qualidade, ou seja, não depende somente de equipamentos tecnológicos, de áreas físicas, mas também do próprio docente. Para ele também, a escola que investe na formação de seus docentes é a que entendemos ser necessária. E ele nos diz que uma das preocupações que nos deve rodear é que a gente estabeleça sobre a escola, uma reflexão acerca da realidade. Dessa forma, fazendo cumprimento à inserção de toda e qualquer pessoa. Ele nos diz também que a educação não é a chave das transformações do mundo por si só, mas a gente tem que compreender que as mudanças do mundo são um fazer educativo em si mesmas. E ele fala também que a educação não pode todas as coisas, mas alguma coisa pode, Afinal, sua força reside exatamente em suas fraquezas. Cabe, então, a cada um de nós colocar as nossas forças a serviço de nossos próprios sonhos. Eu vou falar um pouquinho sobre o corpo e a corporeidade no sistema educacional brasileiro. O corpo representa nossa essência única. Várias culturas e histórias subsistem nele, sendo o corpo um objeto que transita pelo caminho da educação. Dessa forma, o sistema educacional brasileiro se torna opressor, pois ele inibe as descobertas, fazendo com que o indivíduo vá contra a sua própria natureza, Igual eu falei posteriormente, existe essa variedade, só que ela parece que é desperdiçada por causa do planejamento engessado que existe no nosso sistema educacional. O corpo é um local de criatividade e invenção, só que a necessidade de controlar e programar o jovem para uma determinada direção acaba reprimindo esse aspecto criativo e inovador frente a tantas regras e padrões impostos. Nossa presença no mundo é sempre de uma corporeidade em ação. Desse modo, ela se apropria da substância de acordo com sua condição social e cultural, sua idade, seu sexo, sua história e a retransmite aos outros. Sem a corporeidade, o indivíduo desaparece, O jovem que não alcança o objetivo imposto, pela sociedade, ele sente muitas vezes que ele nasceu em vão, E o Le Breton, ele fala que quando isolam um jovem da escolaridade, as possibilidades dele ficam restritas.
Só que, na minha visão, com esse sistema educacional, a gente já tem as possibilidades restritas, porque o sistema condiciona a gente a passar a vida em constante aprovação. E Le Breton diz que só existe preço naquilo que se pode ser perdido, e a vida nunca é adquirida de uma vez só, com um propósito pré-determinado. Então, assim, a gente não é condicionado dessa forma, né? E quando a gente fracassa, a gente acaba perdendo o sentido de tudo. Então, pessoal, para a gente comparar a educação brasileira com a de outros países com um sucesso educacional maior, é importante a gente entender que a educação brasileira ela reside num sistema de muitas deficiências, né? O analfabetismo, por exemplo, ele ainda é um dos maiores problemas sociais que nós temos. E junto a tudo isso, a inexploração de todos os talentos e vocações que os estudantes brasileiros têm, isso os mantém sempre em um mesmo padrão, gerando frustração, desânimo e comparação. Então, pessoal, é importante a gente compreender que os países que são colocados como exemplo no quesito de educação, né, como Coreia do Sul, Finlândia, Japão, eles apresentam um sistema educacional que contempla habilidades nos seus estudantes, muitas vezes esquecidas pelo sistema educacional brasileiro. Habilidades artísticas, por exemplo, né? E também é interessante a gente compreender que a solução não é copiar a realidade desses países, porque o Brasil é um país único, mas adaptar para que seja um processo de mudança gradual e contínuo. Portanto, ao se pensar em educação na atualidade, devemos buscar como futuros educadores o desenvolvimento pessoal de cada ser humano neste processo, uma vez que este modelo educacional vigente cria disputas de egos, competição para a obtenção de títulos de melhores em algo e dá uma falsa sensação de poder a partir do momento que exerce uma postura de dominância sobre o outro. Em uma sociedade extremamente tecnológica e informatizada, máquinas são valorizadas em detrimento do outro. Falta esse olhar com atenção e cuidado para o que realmente importa, as pessoas. E desta forma, fazer o uso da alteridade na prática neste processo de busca de uma forma mais humanizada de se viver em sociedade, com responsabilidade pelo próximo, para a formação de indivíduos na atualidade sem a geração de aflições e o medo de errar. Estas são as nossas referências. Obrigada pela atenção, pessoal. Tchau!